Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é o nó fundamental dessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses bons conteúdos. Hoje a gente conversa sobre economia principalmente olhando para 2023, os reflexos desse ano confuso. E a gente tem o prazer de receber aqui na casa para conversar sobre o assunto um experimentado economista que é conselheiro da APIMEC Brasil, também do Corecon e é membro da Academia Cearense de Economia, que é o Ricardo Coimbra. Ricardo, obrigado mais uma vez, das muitas que a gente já conversou sobre isso, sempre tentando antever ou ter alguma esperança de melhoria para esse Brasil confuso. E a primeira pergunta, eu acho que você já deve ter respondido isso muito em diversas entrevistas, é que a gente ouviu muito falar que 2023 vai ser um ano muito difícil por conta da forma como a economia vem se, não só por conta de pandemia, mas a forma como a gestão trata a economia. Então, eu quero saber assim, se já dá de fato para enxergar um quadro preocupante em 2023. Prazer em recebê-lo. Prazer, Hamilton, prazer a todos da Casa de Vovó Dedé, né? Mais uma vez aí tentando traçar um cenário, né? Um direcionamento do que vai acontecer na economia mundial, na economia brasileira e principalmente na economia cearense, né? A gente entender, né, quais são esses direcionamentos e o que é que a gente pode esperar, né, para o ano de 2023, né? Nós já findamos aí o primeiro ciclo de 2022, né? O cenário ainda é um cenário bem conturbado, né? Principalmente em relação à situação fiscal, em relação à recuperação da atividade econômica e principalmente em relação ao processo inflacionário, né? Então, a inflação desse ano aí deve fechar novamente acima da meta, né? Em torno aí de mais de 7%, então é mais ou menos isso aí que o mercado vem estimando nesse momento para a inflação de 2022, e o cenário para 2023 é um reflexo disso, né? Ou seja, mesmo com fortes elevações da taxa Selic, hoje a Selic está em 13,25, mas já nos próximos dias teremos uma nova reunião do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil e muito provavelmente, né, o Banco Central deve aumentar essa taxa em 0,5%, né, em linha com o que vem acontecendo também nos Estados Unidos, né, que teve elevação recente e deverá ter uma nova elevação na taxa de juros lá, né, o Federal Reserve deve aumentar. Nos dias mais recentes, o Banco Central Europeu também zerou a taxa de juros lá, que estava negativa, né? Então, o aumento da taxa de juros também na Europa, na busca de tentar controlar esse processo inflacionário. Então, aqui no Brasil, existe esse direcionamento de que a inflação estará bem acima da meta, bem como também nos outros países, né, como Estados Unidos e os demais países da Europa, né? Então, tudo isso atrelado não só no nosso caso, ao ambiente interno, né, ainda de forte incerteza em relação à situação fiscal, né, e a gente observa, né, algumas mudanças de direcionamento, principalmente em gastos que não estavam aparentemente no radar, né, que já foram adicionados em função principalmente aí do período eleitoral, que vem gerando uma perspectiva, né, de um gasto bem maior do que já se tinha o direcionamento de uma situação fiscal bem complicada esse ano e também nos anos subsequentes, né? Ou seja, a tal PEC kamikaze, né, vai gerar sim efeitos e reflexos para 2023, 2024, né? Efeitos fiscais, né? Então, tudo isso leva a um direcionamento de que, muito provavelmente, o ano de 2023 você vai ter um nível de crescimento na economia, se o cenário for esse agora aqui observado, né, de um crescimento muito pequeno, talvez algo em torno de 0,5%.
a não ser que um novo governo, né, a partir de 2023, já no início de 2023, comece a mudar esse panorama, esse cenário em função de mudanças de políticas, né, que possam já ser implementadas no início de 2023. Mas o cenário traçado que a gente tem hoje é de um crescimento relativamente baixo no ano que vem, até porque, em função dessa necessidade do controle inflacionário, a taxa de juros, né, deve permanecer ainda num patamar bastante elevado. Não necessariamente nesse patamar que a gente tem, que deve fechar o ano de 2022, algo em torno de 13,75, mas num patamar aí de quase 11%, ou muito próximo de 11%. Mas você fala aí em um governo, o próximo governo, independente se havendo reeleição ou não, haverá um novo governo, Isso. mais 4 anos com o mesmo presidente ou mudando o presidente da República. Agora, é uma questão pessoal, é uma questão de querer mudar, porque o que chega para quem é leigo, no meu caso, como o meu caso, é que não é opção de um presidente, de um ministro. A conjuntura é muito difícil, é um valor, um montante de dinheiro, tudo já com os gastos já carimbados por que deve ser feito. É um Congresso que há 20 anos fala em reforma, em várias reformas, e não faz nenhuma delas, as grandes, né, tributária, administrativa, etc. Então, assim, é uma questão de querer mudar ou é uma questão de uma conjuntura que leva um ministério e um presidente a uma quase incapacidade de mudança? A gente tem essa situação no país, onde você tem um nível bastante significativo de mais de 80% das despesas comprometidas, né? E isso que você falou é extremamente importante. Você tem que delinear um horizonte de futuro, né? Um planejamento pensando em sair dessa situação. O que a gente observa é que para esse governo, né, que está findando no final do ano, você não teve um planejamento, um direcionamento, até daquilo que a própria gestão de política econômica deveria ter, né? E o que se teme é exatamente em relação a isso, seja a continuidade, né, desse governo ou de um novo governo, e que se pense no horizonte, né? Ou seja, de que você volte a ter uma perspectiva de médio e de longo prazo, né? Projetos, né, estruturantes, seja na área fiscal, seja na área administrativa, né? E dar uma perspectiva de médio e longo prazo, né? É interessante quando você falou, né, ciclos de 4 anos de governo. E isso é extremamente importante, mas você também, além dos ciclos de 4 anos, você tem que pensar o planejamento de longo prazo, né, pensando independente de quem sejam os governantes. É interessante a gente fazer uma correlação, tanto no estado do Ceará como em Fortaleza. Você tem 2 projetos de planejamento de longo prazo, e esses projetos eles foram desenvolvidos pelos governos de plantão, mas com uma certa participação da sociedade, de diversos agentes da sociedade que construíram planejamentos de longo prazo. A gente tem o Ceará 2050, o Fortaleza 2040. Então, são projetos estruturantes que servem de baliza e de direcionamento para os governos que entram ou que entrem, né? E a nível nacional, a gente não tem esse planejamento de longo prazo, pensando efetivamente em a gente mudar e gerar uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento de longo prazo. Então, era necessário, né, que se pensasse, se discutisse e pensasse em projetos estruturantes de longo prazo para que a gente pudesse reverter a situação da nossa economia em relação às outras Projeto economias. estruturante de longo prazo tem um pré-requisito que é uma paz política. É que os divergentes possam sentar à mesa, produzir um planejamento para 20 anos, independente de quem seja, manter aquele planejamento, mesmo que a retórica política exista, mesmo que a retórica eleitoral diga o contrário, mas quando chega lá à mesa, na frente da caneta, mantém aquilo. No entanto, hoje isso está fora de questão.
O que eu vou lhe perguntar é o seguinte: você falou aí esses pilares da economia que já chegam um pouco mais, já é um pouco mais de conhecimento das pessoas, que é o preço do dólar, que é o juro, que é a inflação, etc, etc. Mas na ponta, no cidadão, o que mais pesa é a inflação, que é muito mais do que 7%. Pelo menos a percepção diária é muito mais do que isso, de uma forma absolutamente generalizada. Mas, além disso, algum reflexo cotidiano em 2023? Aquilo que você disse, né? O reflexo da inflação ele é sistematizado, você consegue enxergar ali na ponta, né? Quando a gente fala aí de que a inflação deve para esse ano ser um pouco mais de 7, para o ano que vem um pouco mais de 5, a gente está numa média geral de preços, exatamente o que você falou. Se a gente for observar e cada indivíduo for fazer o seu índice inflacionário, é provável que uma parcela significativa da população, principalmente aquele com nível de renda mais baixo, sentem de forma significativa esse processo inflacionário. Pode ser que você consiga, talvez nos meses agora de julho, um pouco de agosto, né, ter um pouco de reversão desse cenário, porque você teve, né, as mudanças relacionadas aí com o ICMS de energia e de combustíveis. Né? Então, você vai acabar tendo um pouco de reflexo de retração de variação de preços. Mas, de um modo geral, principalmente no segmento de alimentos, o cidadão sente isso no seu dia a dia, até porque a elevação desses preços ela não está apenas relacionada com a demanda, né? E com a elevação dos juros, você retrai demanda, mas você tem fortes variáveis relacionadas aí com custos. Isso provocado pela guerra, isso provocado pela instabilidade e incerteza que faz com que a taxa de câmbio suba, os preços dos produtos importados ficam muito caros e isso gera um desequilíbrio interno dos preços dos produtos Ricardo, também. Oi. pela primeira vez, acho que em mais de 10 anos, eu não ouvia falar em desabastecimento. Eu não sei se está ocorrendo, acredito que não, mas essa palavra que eleva um pouco a preocupação, porque se chega a esse ponto e significa uma crise sistêmica, talvez até mais difícil do que a própria inflação, começou a voltar por meio dos veículos de comunicação. Quer dizer, nós chegamos ali no limiar de um caos institucional, de um caos econômico, nós estávamos ali à beira do precipício, porque ninguém imagina que a gente vai voltar à década de 80, vendo aquela crise de precificar uma coisa de manhã, ou de tarde, de hiperinflação. Sinceramente, eu duvido e quis duvidar que isso pudesse voltar a acontecer. Mas quando eu comecei a ler sobre crise de desabastecimento, eu disse, e aí? Nós vamos voltar ao passado? Então, é isso que eu queria entender, o tamanho da gravidade cotidiana que a gente pode enfrentar em 2023. Eu creio que isso não deva acontecer. A gente tem momentos cíclicos, até porque a gente também não tem um programa hoje de estoque de regulação de mercadorias, né? Esse governo atual, ele não concorda muito com intervenção de estoque de regulação. Então, praticamente você não tem hoje. Então, se você não tem estoque de regulação do milho, quando falta milho, o preço dispara. Se você não tem estoque de regulação de leite, quando tem problema no leite, o leite dispara, né? Da soja do mesmo jeito. Então, antes, no passado, você tinha programas e mecanismos de regulação de preços. Então, isso, de certa forma, poderia ajudar. A gente não tem hoje, que é o que você está falando que pode estar acontecendo agora com o preço do leite. O preço do Isso. leite em alguns lugares aí está praticamente R$ 10 o litro do leite, né? Mas isso é extremamente pontual. Por quê? Porque você tem um problema de entre-safra. Esse é um dos fatores, né? E dois problemas relacionados aí com a guerra. Os fertilizantes, né, que são utilizados para a plantação da pastagem, que ficaram muito caros e reduziram bastante em função de que boa parte disso vinha, né, da Rússia, da Ucrânia, de toda aquela região, e também os próprios cereais, né, que são utilizados na ração do animal de composição junto com a pastagem. Então, você nesse mesmo momento em relação à situação do leite e derivados, você tem uma situação pontual.
né? Se você tiver uma melhoria, como aparentemente está em acordo aí, a exportação de parte dos cereais da Ucrânia, pode ser que você dê uma aliviada em relação a alguns desses aspectos, né? Mas são situações pontuais, como no caso aconteceu também com a soja, né? Naquele primeiro momento, que foi que aconteceu? O preço da soja disparou no mercado mundial lá em 2020. Mas por que isso aconteceu? Porque o preço do câmbio subiu demais e os produtores de soja aqui no Brasil, interessados em ter o maior retorno exportando, a gente teve super safra de soja, só que essa super safra, ela quase que na totalidade foi exportada. Foi o que aconteceu com o preço do óleo de soja aqui. Ele disparou, ele ainda está num patamar bastante elevado. Da mesma forma que aconteceu com o preço do café. A gente teve uma grande produção de café, só que praticamente ela quase toda foi exportada. Por quê? Porque você não tem um mecanismo de controle daquilo que também é exportado. Então, se o exportador decide exportar tudo que ele produz, ele exporta, falta no mercado interno e o preço sobe, né? Então, a gente vivencia também, em alguns casos, né? Talvez um pouco de não interferência do gestor de política econômica em relação àquilo que se exporta. Ou seja, se você tem algo que estimula muito mais a exportação do que a venda no mercado interno, falta mercadoria no mercado interno. Ou seja, se você está com um patamar aí de dólar em torno de 5,50, o exportador vai preferir vender no mercado externo, porque o preço em dólar é o mesmo. Mas quando ele faz a conversão, é 15, 20% a mais do que o que ele vende no mercado interno. Então ele não vai ter interesse em vender aqui no mercado interno, ele vai preferir vender tudo lá fora, né? Tá. Como é que está o nível de liberalismo passado 3 anos e meio de um governo que levantou a bandeira do certo liberalismo? Você olha já final de um primeiro ciclo, ou final de governo, a depender do que aconteceu em outubro. Como é que você enxerga esse arremedo de liberalismo que andou pelo Brasil e não sei se adaptou bem, e tinham algumas bandeiras partidárias tendo isso como mote, como motor, isso se adaptou à vida do brasileiro? Como é que você enxerga isso? Eu acho que o termo que você utilizou é extremamente importante, arremedo, né? Porque o que se tem realmente é um arremedo de liberalismo, né? Você tem um gestor de política econômica, o ministro que ele pensa numa economia mais liberal, mas você tem um presidente que ele não pensa dessa forma, né? Eu não sei nem se ele sabe o que é na realidade, esse liberalismo. Ele colocou na mão do gestor de política econômica, só que na hora que o gestor de política econômica começa a tomar as medidas e algumas delas passam a ser impopulares e ele pensa no processo de reeleição, ele vai lá e diz, eu não concordo e você vai ter que gerar intervenção na atividade econômica, né? Foi o que aconteceu lá atrás com o auxílio emergencial, o que está acontecendo agora com o auxílio Brasil, que foi ampliado, o que está acontecendo nas intervenções relacionadas com recursos para motoristas, as próprias intervenções, né, na gestão da Petrobras. Então, você tem uns arremedos muito esquisitos, né, do que seria uma gestão mais liberal e uma gestão mais intervencionista. E aí se mistura e, na realidade, você não tem nem liberalismo, nem intervencionismo. É uma mistura geral, o que significa dizer que a experiência, se você pensar pelo lado do liberalismo, ela praticamente não aconteceu em nada. E o Você tem Brasil continua sem um algumas coisas. projeto, sem uma linha, mesmo que dê errado, mas uma linha que se aposte durante 15, 20 anos e que a gente possa evoluir ou experimentar ou amadurecer junto com isso. Então, entra governo e sai mudando tudo. Mas isso pode estar exatamente relacionado com isso que você acabou de falar, sem projeto. Ou seja, esse governo, aparentemente, quando ele tomou posse, ele não tinha projeto efetivo de gestão. Né? Então, ele foi tentando aprender o funcionamento de gestão dentro da gestão. Né? Tanto que, no início, o ministro lá disse, a gente vai privatizar, vai entrar tantos trilhões e a gente vai reverter a situação fiscal,
né? E aí passaram-se praticamente 4 anos, ele não conseguiu privatizar praticamente nada, não conseguiu fazer praticamente nada, porque ele passou a entender como é que a lógica do processo de privatização e de gestão da coisa pública dentro do negócio. Então ele falava de espectador. Na hora que ele foi ver como é que o negócio funcionava, não era na realidade aquilo que ele pensava que ele dizia que tentaria fazer, né? Vamos ver se forem reeleitos, se eles vão, né, nos próximos 4 anos, conseguir complementar ou terminar aquilo que tinha anteriormente. Né? Mas, como você disse, se você não gera um projeto de gestão de médio e longo prazo, você fica apagando incêndio daqui, dali, E daqui, dali, projeto acaba que pactuado, viu? você não faz nada. Projeto pactuado, projeto conversado com muitas esferas. Porque se você também gerir um projeto só seu, dentro de casa ali com 3 ou 4, você também não, o melhor que seja, você não consegue operacionalizar. A experiência diz isso. Uma questão, será que após a eleição ainda vamos ter aumento de combustíveis? Provavelmente sim, porque todos esses pacotes, tudo isso foi determinado até o final de 2022, né? É Hum. interessante observar que auxílio emergencial, redução de tributo em relação à energia, a combustíveis, tudo isso é até o final do ano. Ou seja, vai virar o ano, você vai jogar aí, como disse, vai jogar a bomba para o novo gestor. Se vai ser o atual ou o novo, a gente só vai saber após o processo eleitoral. Mas a bomba ela já foi montada, né? Passou a eleição, provavelmente você vai ter repix de alguns preços, né? Exatamente por conta disso que a gente acha, né, que o novo gestor, o novo governo, seja ele a continuidade ou um novo, vai ter que tentar desarmar essa bomba, né, que foi armada aí para os próximos 4 anos. Ricardo, eu agradeço demais a pergunta. Só para a gente finalizar, as reservas internacionais, que é uma coisa relativamente nova, 20 anos aí que a gente passou a entender que isso existia para o Brasil, faz um bem maior estar onde estão essas reservas, ou de alguma forma ser trazida uma parte para apaziguar algumas questões internas e alguns buracos orçamentários? É muito bom a gente saber que a reserva ela serve exatamente para isso, para uma reserva internacional, para quando, numa necessidade efetiva, né, de uma crise mais forte mundialmente, a gente possa mitigar alguma dessas situações. Muito provavelmente, nenhum governo, né, deve utilizar isso como um mecanismo de reinserção de recursos no mercado interno, até porque se o Banco Central está elevando taxa de juros para controlar a liquidez, né? Não faz sentido nenhum ele encher de dinheiro no mercado e gerar ainda mais inflação. Então, o problema efetivamente não é a liquidez, né? O problema é exatamente a conjunção de N variáveis, né? Situação fiscal, incerteza sobre essa situação fiscal no médio e no longo prazo, né? Gestão de política econômica para orientar, né, o desenvolvimento e os recursos no médio e longo prazo. Então, a gente só vai conseguir ver isso, né, se a partir de 2023 a gente tiver propostas e programas, né, de pensar, né, a reversão dessas situações no médio e no longo prazo. E isso deve ser apresentado, tem que ser apresentado nesse processo eleitoral. Né? A gente não pode mais, né, esperar que alguém prometa, eu vou ser eleito e vou resolver. Sim, mas vai resolver como? Quais são Uhum. as propostas? Qual é o direcionamento? O que efetivamente vai ser feito na área da educação, da saúde, do saneamento, da infraestrutura, né, da situação fiscal, da situação previdenciária, né, da situação de reforma tributária, da reforma do Estado, né, que tipo de tamanho de Estado a Uhum. sociedade brasileira vai querer continuar tendo? É esse Estado caro, né, que a gente precisa ter uma tributação muito elevada para bancar esse Estado. Eu creio que a sociedade brasileira não quer mais, né? Não aceita mais pagar tanto imposto para ver pouco resultado. Por que, é que ela vê pouco resultado? Porque a máquina pública ela é muito engessada, ela é muito cara. Né? Não é você dizer assim, a gente vai demitir o funcionário público. Não é isso.
é você estruturar, né, os recursos, os gastos públicos, que a gente tem aí um ralo aberto aí, e que ano após ano você precisa estar aumentando o tributo, né, para estar sempre suprindo necessidades novas que surgem sem nenhum efeito para a sociedade como um todo. Ricardo, agradeço imensamente a sua disponibilidade, do seu tempo de estar conversando aqui conosco. Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço a todos, a você, Hamilton, a todos que assistem Vovó Dedé. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do Acorda disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.